Você sabia que no documentário O Reencontro do BTS tem alguns detalhes que muitas ARMYs não sabem? Muito bem, ARMYs, na notícia de hoje eu vou dizer para vocês sobre umas 7 coisinhas sobre o documentário O Reencontro do BTS que muitas ARMYs ficaram de fora ou não souberam ainda sobre esses detalhes que muitos não contaram. Para vocês terem uma ideia, para me explicar um pouco melhor, 7 coisas que aprendemos com o documentário O Reencontro do BTS. Claramente, mais detalhes sobre esse reencontro, digamos assim, na verdade, né? Vou contar pra vocês, então, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva-se no canal, e tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda, e é novo, se inscreva-se aqui embaixo, traz um novo inscrito aqui no canal, vamos rumo a 66 mil inscritos, vamos rumo nessa meta com força, mais rápido possível, com vocês, semana longa, vamos lá, e eu vou explicar pra vocês sobre essas 7 coisas, mas antes disso eu preciso contar mais outras coisas também, sobre esse próprio documentário que muita gente não possa saber, tá? Então, vamos lá e eu vou explicar pra vocês. A produção chegou ao catálogo na Netflix nesta sexta-feira, dia 27, né? Então, vamos lá. Foi uma longa jornada, mas o BTS finalmente está de volta. E no novo documentário da Netflix, BTS O Reencontro, que estreia nesta sexta-feira do dia 27, os astros do K-pop oferecem aos fãs um olhar íntimo sobre a criação de Arirang, o primeiro álbum do grupo em quase 4 anos. Durante as filmagens, o diretor Bong Joon-ho refletiu bastante sobre a mitologia de alguém que parte, entre aspas, contou a Billboard, sugerindo que o retorno triunfal da banda tem muito em comum com a história de Ulisses voltando para a casa e encontrando Penélope. Uma comparação bastante ambiciosa, embora o filme em si adote uma visão muito mais realista da maior boy band do mundo enquanto eles estabelecem sua era 2.0. Nele, as sessões de estúdio do álbum, realizadas ao longo de 2 meses em Los Angeles, nos Estados Unidos, e depois continuadas em Seul, são capturadas com uma transparência surpreendente, oferecendo um vislumbre direto do processo artístico, enquanto BTS enfrenta exaustão, bloqueios criativos e desentendimentos entre si e com a gravadora. Sinto que tudo em nós mudou, pelo menos um pouco, diz Vi, em certo momento. E embora possa haver verdade nessa afirmação, especialmente considerando que os membros cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul e lançaram trabalhos solo nesse período, e claramente assim, como posso dizer, por meio de conversas perspicazes dentro de carros e imagens granuladas em primeira pessoa captadas por câmeras de vídeo, o documentário serve como um lembrete direto do porquê o mundo se apaixonou por esses 7 rapazes em primeiro lugar. Das constantes lutas com a fama, as muitas conversas difíceis que ocorreram durante a produção de Arirang. Aqui estão 7 pontos chaves de BTS, o reencontro. E claramente vocês vão saber sobre isso, e claramente vai ser agora, né? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então, a primeira coisa é: o álbum foi feito em um prazo apertado. Exatamente, vocês entenderam. Esse álbum foi feito num prazo muito apertado. E vocês vão entender o porquê. As sessões de gravação do álbum, que duraram 2 meses em Los Angeles, começaram em julho, logo após Suga receber alta do serviço militar no final de junho. O documentário começa quando Jin chega em agosto, voando direto para se juntar a eles após concluir sua turnê solo. Assim, o trabalho no projeto já estava bastante avançado. A estrutura estava completa naquele momento, diz RM, mas
eles continuaram as sessões na esperança de se inspirarem e criarem músicas novas e melhores. Como revelado posteriormente, o grupo produziu cerca de 100 faixas durante esse período, algo que J-Hope descreve aqui como operar como uma fábrica. E basicamente assim, queríamos evitar uma longa pausa após a baixa, diz Jimmy durante um jantar com os outros membros sobre o estresse que estavam sofrendo para terminar até março. Então, agora estamos correndo contra o tempo, sendo que é um projeto especial, né? Então, vamos lá. A segunda coisa é, o título é o conceito surgiram tarde no processo. Exatamente. Mais um probleminha pra gente entender. Vamos lá. Enquanto buscavam as duas músicas finais, o BTS se deparou com um impasse sem ter certeza do panorama geral que estavam perseguindo. O grupo não conseguia enxergar a floresta por causa das árvores, diz RM. Acrescentando, não tenho uma noção real do que este álbum deveria ser, né? Mano, uma coisa que claramente é muito pesada, muita gente não entende o quanto é pesado. Vamos lá, para vocês entenderem mais. É aí que entra a gravadora, que apresenta o título e o conceito de Arirang. O documentário mostra o diretor criativo executivo da Big Hit, Boyoung Lee, apresentando aos membros a história dos 7 homens coreanos que visitaram a Universidade Howard em 1896, 3 dos quais emprestaram suas vozes à primeira gravação conhecida de Arirang. Lee também observa que a canção folclórica pode se conectar aos sentimentos de saudade que o BTS sentiu enquanto estava longe da música e dos fãs. Embora os membros em geral concordassem com a ideia, RM hesitou um pouco ao ser comparado a heróis e lendas. A equipe da Hybe também apresentou ao grupo painéis de inspiração visual e música. Entre as referências, uma pergunta, as capas dos álbuns Bright da Charlie XCX, Astroworld do Travis Scott, Renaissance de Beyoncé, Chromacopia do Tyler, The Creator e Jesus do Kanye West. Eu simplesmente não consigo assimilar tudo isso agora, diz Jimmy, aparentemente emocionado. Precisamos sentir isso por nós mesmos, né? Então, claramente, vamos lá. A terceira coisa é, o grupo rejeitou a duração do sample de Arirang. Para vocês terem uma ideia, ou por qual motivo? Vamos lá que eu vou explicar. Na tela, os membros debatem intensamente sobre a extensão de Arirang a ser usada em Bud to Bud. J-Hope elogia a versão inicial da faixa, na qual a gravação folclórica tradicional é incorporada à mixagem por trás dos vocais principais do BTS. Por construir sutilmente a partir do sample, mas V e RM se preocupam que ainda seja muito direta e até mesmo distraia quando combinada com os outros elementos da música. Talvez seja porque somos coreanos, questiona RM, e é por isso que soa meio estranho. Após retornarem a Seul, a equipe da Hybe traz aos rapazes uma versão com um sample mais longo, como aparece no álbum, e eles a rejeitam unanimemente, né? E basicamente assim, pessoalmente, quanto mais longo, mais constrangido eu fico, diz Jimmy, enquanto Suga propõe reservar essa versão estendida para as apresentações, né? Ao vivo, o presidente da Hybe, Bang Hyuk, finalmente intervém, pedindo-lhes que imaginem estádios lotados ao redor do mundo cantando Arirang e sugerindo que o BTS tem muito mais a ganhar do que a perder ao abraçar todo o coração de tema musical.
né? Então assim, mano, pra vocês verem que é muito peso nas costas dos meninos, né? Então assim, vamos lá. A quarta coisa é: membros também tinham preocupações com as letras em inglês. A maioria dos membros do BTS não fala inglês, não sabem muito, assim, falar muito inglês, né? Mas vamos lá pra gente entender melhor. Acho que tem letras em inglês demais, diz Suga durante uma reunião, afirmando que os versos de rap, em particular, poderiam ter mais coreano. RM concorda. Precisamos de um certo nível de autenticidade aqui. Mas, embora uma executiva da Big Hit compartilhe da mesma opinião, ela os encoraja a equilibrar o desejo por autenticidade com a necessidade de apelo global. Como o grupo está trabalhando com pouco tempo, RM se oferece para gravar áudios para os membros verificarem a pronúncia, embora até eles expressem preocupação durante o processo de composição de que algumas frases possam soar estranhas por ele não ser falante nativo. É meio preocupante, né? Vamos lá. A quinta coisa: a experiência militar influenciou a composição. É uma coisa que, mano, só de olhar vocês veem que tem muito peso, né? Então, vamos lá. O tempo tem um grande peso neste álbum. Enquanto os membros se readaptam ao ritmo da vida de superestrelas, ao escrever a letra de Normal, RM menciona que não sabe o que fazer consigo mesmo quando as coisas desaceleram. No entanto, o rapper também não suporta a rotina. A ideia de acordar todos os dias me assusta um pouco, reflete ele. Não o ato de acordar em si, mas a ideia de os dias se repetirem como no exército. O refrão de Swain é menos uma ordem do que um monólogo interior com o qual ele se familiarizou recentemente, como se alguém ou eu mesmo estivesse quase desistindo, diz RM, mas não 100%, tá? Porque, como falei, a maioria dos membros concordam e a maioria dos outros também possam não concordar com as ideias, tá? Então, a sexta penúltima coisa. Swain lembrou o BTS de Dynamite. Dynamite também é um clipe muito bom, uma música muito boa, mas Swain fez lembrar eles e vocês vão entender. O BTS sabia que Swain era uma escolha arriscada para single principal. Vi chama isso de uma mudança na direção oposta do que eles tinham em mente originalmente. Jimmy, apesar de gostar, pergunta se a música é realmente a escolha certa, já que é muito mais suave do que as pessoas esperavam. Mas esse desvio da norma do BTS é exatamente o motivo pelo qual pareceu certo para a banda no final. Como Suga observa, não seria a primeira vez que eles arriscaram muito e foram recompensados. Em 2020, mais da metade dos membros era contra o lançamento de Dynamite. Compartilha Jimmy, mas a faixa em inglês acabou se tornando o primeiro hit número 1 do septeto na Billboard Hot 100, né? Então assim, vocês viram que assim, o motivo, né, tipo, dessas coisas acontecer, sabe? Não é muito fácil, igual a gente pensava, né? Então a sétima e última coisa: como o BTS lida com o peso da fama. Essa pergunta muitas ARMYs se perguntam nas redes vizinhas, tipo no Kawaii, né, digamos assim. Como que eles conseguem lidar, tipo, com esse peso dessa fama inteira? Vamos lá que vocês vão saber agora. No documentário, o BTS aproveita um merecido tempo livre na praia.
Apesar de o grupo curtir a tarde sem interrupções, os membros explicam posteriormente o impacto significativo da fama sobre eles. Jim expressa a sensação de ser bem-sucedido demais, entre aspas, para o seu próprio bem, e Jungkook deseja poder se distanciar das constantes expectativas e do escrutínio. Acho que uma parte de mim só quer ser cantor, diz ele, e nada mais. A forma como o grupo lida coletivamente com esse peso, explica RM, é a essência do BTS. Mesmo separados, nenhum de nós está sozinho, afirma. E se nós 7 pudermos continuar juntos nessa forma, podemos nadar para onde a maré nos levar. Quer dizer, vão continuar até os últimos dias deles, tá? Digamos que, mano, é uma notícia que, cara, não é, como falei pra vocês, não é pra qualquer um. A fama não é pra qualquer um. Muita gente olha os artistas, tipo, na televisão, no rádio, no show, cantando, né, tipo, alegre, feliz, mas além de você ver aquele artista no palco, uma coisa em si, nós fãs, nós ARMYs de outros artistas também, a gente tem que entender que para você ser um artista, muita gente deseja isso, só que não sabe o peso que você tem que carregar, sabe? Assim, mano, é tanta coisa que muita gente não percebe. O peso que o artista leva em suas costas é muito grande. O BTS são no total 7 pessoas. Os 7 carregam pesos nas costas, né? E assim, para eles se livrarem desses pesos, eles têm que fazer o que eles pensam, né? O que eles pensam, o que eles têm já, já anotado, né? Então, assim, às vezes os meninos têm que tirar umas férias, às vezes os meninos têm que ter um tempo livre para eles descarregarem esses pesos, porque o peso de fama é muito pesado, correria, é muito tempo, tempo, tipo, de você ficar muito ocupado, sabe? Então, assim, é coisa que, cara, não é muito, assim, não é uma coisa tão legal do que a gente vê, né? Mas o importante é que os meninos conseguem ser bem fortes do que a gente imagina, né? E é isso, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou dessa notícia, mano, desculpa pelo vídeo tá grande, deixa seu like, se inscreva no canal, e tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda, e é novo, se inscreva aqui embaixo, traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos com 66 mil inscritos, vamos junto nessa meta força mais rápido possível quanto vocês, e é isso, sem mais nada pra contar pra vocês, e é nóis, valeu, até a próxima notícia do BTS, fui!